Shalom, New Revolution. Shalom. Gente, tomaram café não, foi? É uma honra estar aqui com vocês, tanto presencial, quanto com vocês que estão nos assistindo agora pelo YouTube ao vivo. Principalmente para você que está no YouTube agora, clica aí no compartilhar, compartilha para a galera, quem você conhece, quem não conhece. O que você vai ouvir aqui agora, tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, principalmente para você que está em casa. Então não seja uma pessoa egoísta, compartilhe com outras. Vamos fazer uma oração para dar início à palavra. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje. Nós te agradecemos, te pedimos, te rendemos glória, que o teu trono desça sobre esse lugar. Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Se nós estivermos em pecados, que o Senhor possa perdoar cada um que esteja aqui. Espírito Santo, o Senhor é livre para entrar no coração de qualquer um. Claro que se cada um permitir, que o teu reino desça sobre a terra, que todos nós possamos entender o que o Senhor quer falar hoje. Que não somente as pessoas que estão aqui ouvindo agora venham ser ministradas, mas que eu também, principal, venha ser ministrado com o que venha a ser falado hoje. Que não seja Gabriel falando, mas que seja o Espírito Santo falando e ministrando sobre a vida de cada um. Nós te pedimos, rendendo glória, e que a honra e a glória seja somente tua, Pai, somente tua para todos sempre. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou líder do Movimento Igreja na Rua, aqui da Batista Hebron, nosso ministério evangelístico, e vou estar compartilhando um pouco do que eu tenho aprendido nesses tempos com vocês. Nossos cultos do New Revolution passaram um bom tempo sem ter, mas agora nós estamos voltando com tudo, amém? E estamos com o tema refúgio, tá? E nós vamos dividir esse tema em duas partes. Nós vamos dividir em refúgio carnal e refúgio espiritual. Então, desde a dança que estava ministrando, desde o que o louvor estava ministrando, está tudo relacionado ao tema refúgio. E para que você possa entender o que vai ser pregado hoje, o que vai ser falado hoje, eu queria deixar uma pergunta para você. Em quem você tem se refugiado? Olha para o seu irmão aí do lado, qualquer lado aí, olha aí, fala para ele, em quem você tem se refugiado? E eu creio que a maioria de vocês aqui sabem em quem você tem se refugiado. Alguns estão em dúvida em quem você tem se refugiado, e outros não sabem em quem você tem se refugiado, estão perdidos. Mas o que eu posso lhe garantir é que você vai sair com resposta hoje dessa pergunta. Eu não posso lhe garantir que você vai gostar da palavra, porque a palavra está sendo pregada por causa do reino de Deus. Então, o culto é para Deus. Não pense que você veio pensando que é para você, porque não é para você, o culto é para Deus. Então, eu lhe garanto que você vai sair com essa resposta hoje, tá? Então, nós vamos ter como base o livro de 1 João. E eu gostaria que você, quando chegasse em casa, abrisse esse livro e desse uma lida nele. Porque tudo que vai ser falado hoje está relacionado a todo o livro de 1 João. Então, não adianta você apenas vir, ouvir o que eu vou falar, e não chegar em casa e não saber se realmente é o que eu estou falando é verdade. Você tem que ser questionador, você precisa ser um crente questionador. Porque se você não questiona, você não vai saber a resposta. Tá ok? Então vamos abrir a Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Acharam? 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos lá, vamos ler o que está escrito. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas no mundo. Versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Vamos entender o que nós acabamos de ler. Quando nós lemos essa parte, nós entendemos que João está falando que aquele que ama o mundo, Deus não está com essa pessoa, correto? Essa é a interpretação da maioria. Quando nós vemos aqui, não ame o mundo, porque em nada que nele há, porque Deus não está com você. Não é exatamente isso que João quis nos passar. O que João quis nos dizer é que existem pessoas que depositam seu coração totalmente nas coisas do mundo. Que existem pessoas que depositam, que colocam o mundo em primeiro lugar, sendo que esse lugar deveria ser dado somente para Deus. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagine que eu vou falar agora. Imaginem uma pessoa carregando um peso, um grande peso. Imaginou essa pessoa carregando o peso? Agora imagine essa pessoa te chamando para ajudar ela a carregar esse peso. E aí você vai ajudar essa pessoa a carregar. Daí essa pessoa começa a achar que precisa de mais pessoas para ajudar a carregar esse peso. Então ela começa a chamar 2, 3, 5, 10 pessoas para ajudar junto. Só que você começa a entender que o peso dela, só você e ela poderia carregar esse peso. E aí você começa a ver que está apertado para você carregar, com ela e com mais de 10 pessoas. Digamos que para carregar esse túnel aqui, não dá 10 pessoas para carregar de vez aqui. Vai sentir aperto. E aí o que acontece? Você começa a ver e a perceber que não está dando, a pessoa não precisa mais da sua ajuda, porque está cheio de pessoas ajudando. E você começa a retrair, você começa a se afastar. E é exatamente isso que acontece comigo, com você, e quando o relacionamento de Deus. Na maioria das vezes nós estamos com um peso em nossas costas, nós estamos com a tristeza dentro de nós, com a mágoa muito grande dentro da gente. E aí o que acontece? Qual a primeira pessoa que a gente procura quando está passando por dificuldade? Deus. Todo mundo procura por Deus. Quando está passando por dificuldade, algo ruim na vida. E aí fala: Deus, eu preciso da sua ajuda. Ajuda a carregar esse peso comigo. Me ajuda a tirar essa mágoa de dentro de mim. E é o mesmo que acontece com Deus quando você faz isso. Você chama Deus para lhe ajudar. Só que você não acha suficiência em Deus. Você tornou Deus insuficiente. Deus é insuficiente? Não. Você que tornou Deus insuficiente. E aí você começa a achar que precisa de mais coisas para tirar essa mágoa de dentro de você. E o que você faz? Assim como a gente imaginou agora, você começa a chamar outras coisas, as coisas desse mundo, para começar a lhe ajudar a carregar esse peso e essa mágoa que tem dentro de você. E o que acontece? Você tem uma tristeza tão grande que você quer usar o dinheiro para ver se sai essa tristeza de dentro de você. Não resolveu, você chama, deposita o seu coração em algum ser humano, de modo que chega até a adorar essa pessoa. Só que não resolveu de novo, você ainda continua com essa mágoa. Aí você chama, você quer ser famoso para poder ganhar a atenção das outras pessoas e ver se sai essa mágoa. Não resolveu, você se entrega às drogas e se entrega no mundão. Não resolveu. Só que nesse meio tempo que você está chamando outras pessoas, o que acontece com Deus? Ele se afasta, ele começa a entender que você não precisa dele e você tornou ele insuficiente na sua vida. E por que Deus se afasta? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é ciumento. Ou você torna ele suficiente na sua vida, ou você vai continuar na mesma tristeza que você está. Eu gosto de falar uma coisa, sempre quando eu vou falar, evangelizar alguém, eu gosto sempre de falar isso, que o ser humano ele nasce com vazio dentro dele. Nem sempre foi assim. Na época de Adão e Eva, eles nasceram super preenchidos com a essência do Criador. Só que quando eles pecaram, aí se tornaram nus. Quando a Bíblia fala que Adão e Eva se sentiram nus, ele não está falando apenas que conseguiram ver o íntimo deles, do corpo, não. Quando a Bíblia fala que Adão e Eva se tornaram nus, é porque eles
perderam a essência dentro do coração deles, e o coração deles se tornou vazio. E é o mesmo que acontece até hoje com cada um de nós. O ser humano, ele nasce com vazio dentro dele, e ele tenta pôr algo dentro desse vazio. Ele tenta colocar dinheiro para ver se resolve, ele tenta preencher o coração com as coisas desse mundo. Foi magoado por um namorado ou uma namorada, e aí quer achar isso em outra pessoa, mas quebra a cara. Por quê? Porque é um vazio do tamanho de Deus. E por que Deus se afastou nessa reflexão que eu passei agora? Porque Ele viu que não dá para Ele, porque Ele é suficiente. Quando Ele entra no seu coração, que é vazio, Ele quer preencher tudo. Se você acrescenta mais alguma coisa, vai ficar apertado para Ele, Ele vai sair. Não tem essa. Ele vai sair. E por que nós, no caso, deixamos isso acontecer? Por que nós depositamos o nosso coração nas coisas do mundo? Porque nós não sabemos a nossa identidade. E acabamos fazendo do mundo o nosso refúgio. Quando você não sabe a sua identidade, você vai ficar nessa. Coloca algo no seu coração, tira, coloca, tira. Porque você não sabe o seu verdadeiro propósito. Quem aqui sabe dizer qual é o propósito do ser humano aqui na Terra? Alguém sabe falar? Qual o propósito do ser humano aqui na Terra? Ninguém? Estão vindo para a igreja para quê? Alguém sabe falar o propósito do ser humano na Terra? Muitos aí pensaram, o propósito do ser humano é aceitar Jesus e ser salvo. É também, é o alvo. Mas o verdadeiro propósito do ser humano é desde a criação, e sempre vai ser, o que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que fala o seguinte: fazemos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine e governe sobre todas as coisas da terra. Qual que é o propósito do homem? Qual que é o propósito do ser humano aqui na terra? É governar e reinar sobre todas as coisas da terra. E por que você não faz isso? Porque você não encontrou essa identidade. Você não encontrou o seu verdadeiro refúgio. Você tem noção do que é isso? Deus falar que você é a imagem e semelhança dele? Você compreende isso? Ele está falando: meu filho, você não é ninguém. Você é minha imagem e semelhança. Assim como eu governo o universo, assim como eu governo a terra, assim como eu governo os céus, você é semelhante a mim, e você deve fazer o mesmo na terra. Você deve governar sobre todas as coisas, você deve reinar sobre todas as coisas. Só que quando você não acha o seu verdadeiro refúgio, você se refugia no mundo, você acaba virando escravo do mundo. Escute uma coisa: o mundo foi criado para o homem, e não um homem criado para o mundo. Se tem alguém aqui que tem que governar, é você, e não o mundo. Então para de querer ser escravo do mundo. Para de querer depositar as coisas do mundo. O que João está falando não é que é errado você admirar as coisas de Deus. Não, pelo contrário, você deve admirar a criação de Deus. Você deve admirar o mar, as árvores, o céu. Você deve admirar tudo que é criação dele. Mas o que ele está falando é que você não pode depositar toda a sua confiança na criação dele. E se o ser humano é criação dele, isso também vale você em não depositar todo o seu coração em outro ser humano. É muito importante que você saiba disso, que você abra a sua mente. Talvez você está passando por uma situação ruim, uma situação difícil. Olha para o seu irmão de novo. Pergunta para ele o seguinte. Pergunta para ele de novo. Olha para o seu irmão aí. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu refúgio?
Será que você tem se refugiado nas coisas da terra? Você tem virado escravo nas coisas da terra e tem esquecido do seu propósito? Qual que é o seu propósito? Não se deixe levar pelo comodismo. Às vezes você diz: meu propósito é pregar o evangelho, meu propósito é dançar na igreja, meu propósito é levar o louvor para as pessoas e conhecerem Deus através do louvor. O meu papel é influenciar as pessoas na internet, influenciar as pessoas pela internet para Deus. Só que o seguinte, como você tem feito isso? Será que você tem colocado em prática isso tudo? Eu lembro que nós do Movimento Igreja na Rua, nós fizemos uma live no início da pandemia. E fizeram uma pergunta pra gente no chat. Ela perguntaram: o que vocês acham sobre a pandemia? O que vocês acham sobre o coronavírus? Vocês acham que é um castigo de Deus para a humanidade? Você acha que Jesus está voltando? E aí eu lembro que eu e Henrique respondemos que a gente não via dessa maneira, como um castigo de Deus. Possivelmente esse é um dos sinais da volta de Cristo, mas não exatamente um castigo de Deus. O que nós precisamos para governar e reinar sobre a terra é sempre ter positividade no que você vai fazer. O coronavírus está matando um monte de gente e tal. Mas veja pelo bom lado, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí a gente respondeu, João, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Onde foi que João escreveu esse livro? João escreveu isso numa caverna. Por que João escreveu numa caverna? Porque ele estava procurando refúgio. A palavra refúgio significa lugar seguro, fora de perigo. João escreveu exatamente o livro do Apocalipse numa caverna. Mas o que João fez nessa caverna? João entrou nessa caverna só para dormir, comer, beber, se divertir? Não. João entrou nessa caverna e fez o reino verdadeiro de Deus descer sobre a terra. O que João fez mesmo preso naquela caverna? Ele procurou estudar, ele procurou intimidade com Deus, ele procurou ser alguém, ele procurou a essência dele, que é imagem e semelhança de Deus. O que você tem feito na sua casa nesse tempo de pandemia? Comendo, dormindo e bebendo? O que você agregou para a sociedade? Você evoluiu em algo na sua vida? Qual foi o refúgio que você procurou? Muitos aqui estão descobrindo quem tem sido o seu refúgio e outros ainda não. Como eu falei que vocês vão descobrir até o final, é porque vocês vão descobrir, mesmo se vocês tiverem dúvida, quem tem sido o seu refúgio. Olha para o seu irmão aí, de novo. Gosto de fazer isso para acordar, para não dormir. Olha para ele aí. Fala o seguinte: viva o seu propósito debaixo da cobertura de Deus. Esse é o verdadeiro refúgio. É encontrar refúgio em Deus. Tá, agora já falei a primeira parte, que é o refúgio carnal. Como que acontece? Você já entendeu, já abriu a sua mente de como que funciona, no que você está errado. Agora vamos colocar em prática o que você deve fazer. Vamos colocar em prática o que você deve fazer. Para isso vamos abrir ainda em 1 João, como eu falei que vai ser usado o livro todo. Vamos abrir em 1 João, ainda no capítulo 2, versículo 12 e 13. Alguém me arruma uma água, por favor?
Acharam? Está na mesma página aí. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Essa passagem é bastante conhecida, principalmente nos cultos de jovens. Então vamos ler o que está falando, o que João quer nos falar. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem o Pai. Porque conhece o Pai, porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. É bastante conhecido esse versículo aqui. Quem conhece esse versículo? Levanta a mão. É bastante conhecido. Então preste atenção nessa parte que João fala. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Preste atenção. Tá, o que João quer falar? Jovens eu escrevo a vocês porque venceram o maligno, são fortes. Quando João fala isso, ele não está falando que, por exemplo, Gabriel, você tem um corpo jovem, você é forte, você vence o maligno com essa sua força e essa sua perseverança. João não está falando de idade cronológica. O que João está falando é que ele está nos apresentando 3 estágios espirituais aí. Ele não está falando que você jovem, por ter um corpo robusto, jovem, forte, você vai vencer o maligno por isso. Mas ele está falando de 3 estágios espirituais. O primeiro estágio espiritual que João nos cita é o estágio de filhinhos. O segundo é o estágio de jovens. E o terceiro é o estágio de pais. Então, se você entendeu a vida toda que jovens, eu escrevo vocês porque são fortes, você entendeu errado. E agora você está entendendo certo, que são estágios espirituais. Para isso vamos entender quais esses estágios espirituais, cada um deles querem falar. O primeiro estágio espiritual é o estágio de filhinho. João escreve o seguinte: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, quais são as características dos filhinhos? João nos fala que os filhinhos foram perdoados dos seus pecados, que eles tiveram experiência com Deus. Só que o seguinte, os filhinhos, eles não têm base bíblica e eles ainda não conseguem vencer o maligno, ou seja, não conseguem vencer as tentações. Os filhinhos são aqueles que acabaram de se converter. Não exatamente, porque existem muitas pessoas que se converteram há 10 anos e ainda estão nesse estágio de filhinho. O que você tem feito? Você aí que é crente há 10 anos atrás, que se admira por isso, pela quantidade de anos. Você sabia que uma pessoa que se converte hoje, ela pode já falar da palavra de Deus com mais autoridade do que você que tem muito tempo aqui na igreja? Então, para ser um filhinho, basta somente você aceitar Jesus como seu Salvador, ter uma experiência com Ele, e então você vai ser chamado de filhinho. Os filhinhos, como característica principal, são aqueles que caem e levantam. São aqueles que não têm força, mas são filhinhos. São aqueles que pecam, cai e levanta, pede perdão toda hora, mas por isso não deixam de ser filhinhos. Então você que acha que só porque você é pecador, você não vai ser aceito por Jesus, você está totalmente errado. Todos nós somos pecadores. Quem não é pecador já pode subir para o céu aí agora. Todo mundo aqui é pecador. O que vale de diferença é que se você procura o pecado, ou se você não procura o pecado, mas você é pecador, você tem a marca do pecado ainda. Então o que acontece? O filhinho, depois do filhinho, João nos apresenta o segundo estágio espiritual, que é o estágio de jovens. Quem são os jovens? Os jovens, eles passaram pelo estágio espiritual de filhinhos,
Seus pecados foram perdoados, tiveram experiência com Deus, e agora os jovens conseguem vencer o maligno. Os jovens conseguem vencer qualquer tentação. Claro que ele pode estar exposto a pecar, mas ele consegue vencer facilmente o pecado. Olha para o seu irmão de novo. Pergunta para ele a mesma coisa. Quem tem sido o seu refúgio? Muitos de vocês já descobriram quem tem sido o seu refúgio, e outros também já querem saber qual o seu refúgio vai ser a partir de agora. Outra característica dos jovens, que eles não têm base bíblica. Quando eu falo base bíblica, eu estou falando que eles não leem a palavra, mas eu estou falando que muitas das vezes eles não colocam em prática o que eles leem. Por que isso? Porque não adianta você simplesmente abrir a Bíblia, ler e pronto. Por que a maioria das vezes nós sentimos preguiça e achamos a Bíblia chata de ler? Por quê? Porque a Bíblia é o único livro no mundo que você só pode ler com o autor que escreveu ela. Então não adianta você chegar no seu quarto, hoje eu estou com fome de Bíblia, vou ler a Bíblia, e antes você não faz oração, você não convida o Espírito Santo para lhe dar discernimento. Não adianta, você vai cair no sono, velho. Você vai cair no sono, não tem para onde correr. João nos apresenta o terceiro estágio espiritual, que é o estágio dos pais. Quem são os pais? Quais as características dos pais? João escreve o seguinte: pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Ou seja, João está falando que os pais eles já têm um bom caminho aí na palavra, um bom caminho perseverante na palavra. Então os pais, eles passaram do estágio de filhinhos, os pecados foram perdoados, passaram por uma experiência com Deus. Os pais, depois disso, passaram para o segundo estágio, que é o estágio de jovens, que além de serem perdoados seus pecados, têm uma experiência com Deus, agora também eles conseguem vencer o maligno. Só que o que diferencia o pai dos filhos e dos jovens? Os pais, eles têm base bíblica. Os pais, eles conseguem dar fruto. Então, se você acha que você está no estado espiritual de paz e você não gera fruto, você está travado emocionalmente. Você está travado e você não conhece a sua identidade. O que adianta você estar no estágio espiritual de paz se você não gera fruto? Você tem que gerar fruto. Os pais são responsáveis por fazer aqueles virarem os filhinhos virarem os jovens e os jovens virarem os pais. Uma vida cristã com Deus não se resume em apenas vir para a igreja e sentar no banco e ouvir para casa. Você tem que evoluir. É como se fosse num jogo. Você entra no primeiro level, no level 0, você evolui para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai evoluindo. Você já reparou que quando você evolui no jogo, você adquire força? Já parou para pensar o porquê que você está fraco? Por que a sua fé está fraca? Porque você está no comodismo, você se acomodou no level 1. Você se acomodou no level 1. Então o que eu falo para vocês é que por favor não. Isso é decisão de vocês. Quem quer mudar de vida, muda. Quem quer mudar de vida, muda e procura Deus. Então pergunto de novo, quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu refúgio? Você tem se refugiado no mundo que te faz escravo
Olha o que eu falei, que está lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nascemos para governar e reinar sobre a terra. E por que você insiste em ser escravo do mundo? Por que você insiste nisso? Muda de vida, procura Deus. Procura Deus. É a solução de tudo, é a solução de tudo. Quando você entende, quando você tem um relacionamento com o Criador, sua vida transforma. Você muda o que você era. Estados emocionais destravam da sua mente. Aquilo que você tinha medo, agora você tem coragem. O que você não tinha força, agora você tem. Porque a visão de Deus, ela é totalmente diferente do ser humano. É totalmente diferente do ser humano. Na visão do ser humano, o pobre, ele ainda continua sendo pobre. O louco continua sendo louco. O que está caído continua sendo caído. Mas na visão de Deus é totalmente diferente. Os loucos se tornam sábios. Os pobres se tornam ricos. Os que estão ajoelhados são os que estão de pé. Os que choram são os que riem. Então, qual tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu refúgio? Toda vez que você imaginar o que tem sido o seu refúgio e quem você quer ser, vou dar adiantada aqui que já me falaram do horário. Você pensa sempre como se fosse uma semente de uma árvore. Imagine agora uma semente de uma árvore na sua cabeça. Imagine a água caindo sobre essa semente. O que acontece quando a água cai em contato com a semente? Ela começa a brotar, correto? Assim acontece com aqueles que são chamados de fininhos. Quando a água cai na semente, ela brota. Ou seja, quando a palavra de Deus entra no coração do ser humano, começa a fluir, brotar, a germinar algo novo. E aí vem depois o estágio da semente. Ela começa a criar um caulezinho, só que ela é frágil ainda. São os filhinhos. Elas são frágeis, qualquer vento que passar, qualquer chuva que passar, ela vai cair. Ele não vai aguentar. Então ele precisa de uma ajuda. Depois, esse caulezinho começa a ganhar raízes. Aí então ele passa para o estágio de jovem. Ele começa a criar firmeza. Consegue ser mais forte na tempestade, nos ventos, na chuva. E aí depois ele começa a ficar forte. Começa de caule, ele passa para tronco. E ele vira o estágio espiritual de pai. Só que é o seguinte, existe muitos de vocês que estão no estágio de pai, mas suas folhas estão secas. Vocês não conseguem dar fruto. E por que vocês não conseguem dar fruto? Porque não tem intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? Existe uma grande diferença entre intimidade e conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você fala: ah, Jesus, aquele que morreu na cruz, que fez milagre, poxa, filho de Maria, né? Acredito nele. Está aqui a minha cruzinha aqui, confio nele. Quando você tem intimidade com Deus, você conhece o secreto do Pai, você permanece criando expectativa, gerando tempo, gerando investimento. É diferente você conhecer Deus e ter intimidade com Deus. Então, se você é um pai, se você tem um espírito de jovem, se você tem um espírito de pai ou de fininho, não importa, queira sempre crescer. Não é porque você chegou no espírito de pai que você vai parar por aí e você não vai dar fruto. Gere fruto. Invista em pessoas, Queira investir na sua vida e na vida de pessoas. Ninguém cresce sozinho na vida, ninguém cresce sozinho. Então eu pergunto de novo: quem tem sido o seu refúgio?
Em quem você tem se refugiado? Olha para o irmão. Pergunta assim para ele: você encontrou o seu refúgio? Você quer continuar no seu refúgio antigo? Você quer mudar de refúgio ou você quer aprimorar esse refúgio? É difícil a pergunta, né? É difícil sair da zona de conforto, né? Só que se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Se você não fizer o que Deus mandou você fazer, outro vai fazer no seu lugar. O tempo vai passar, você vai morrer. E quem foi você aqui na terra? Qual foi o legado que você deixou na terra? E eu escolhi deixar o legado de Jesus. E você tem escolhido qual legado?